E o Pix, hein? Pois é. O Pix, bom, continua tudo como antes, né? O Pix era de graça, seguiu sendo de graça, continuará sendo de graça. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria sido voz derrotada nessa discussão, por entender que poderia ter sido dado mais algum tempo para explicar à população que não haveria cobrança sobre o Pix, nem intenção do Estado de, com um eventual monitoramento maior da movimentação financeira, abiscoitar o dinheiro de ninguém, mas o governo resolveu não enfrentar a onda. Não fugiu da briga, né? Não tem isso, Vinícius Custódio? Você peita alguém, quando você peita, o outro foge da briga. Ou na hora da peitada, o governo entendeu que não ia segurar a bronca e foi embora. Hoje, o jornal Estado de São Paulo traz bastidores da decisão que fez o governo desistir do monitoramento, a Receita Federal desistir de um monitoramento mais específico do Pix, o que não significaria nenhuma taxação sobre o Pix. A jornalista Vera Rosa diz: foi o próprio Lula quem decidiu acabar com essa história da Receita Federal. O recuo representou uma derrota para Haddad, mas ocorreu diante da constatação de que o governo tinha perdido a batalha da comunicação na sociedade. Mal assumiu o cargo, o ministro da Secretaria... A mesa tá balançando hoje, viu? Estão sentindo? Acho que foi a chuva, né? Eu tô indo, vindo e vou... O ministro da Secretaria da Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeiro, já enfrentou a primeira prova de fogo, a fake news, sobre a taxação do Pix. Se espalhou como um rastilho de pólvora e virou uma crise de grandes proporções. Olha só, eu toquei o Estadão aqui. Vinícius Custódio, ficou claro então que o governo abriu mão do monitoramento do Pix porque se sentiu frágil na discussão com a sociedade, né? Perdeu essa parada. Ontem a gente inclusive exibiu aqui o vídeo do Nicolas Ferreira. Eu não encontrei fake news no vídeo do Nicolas Ferreira. O que ele faz ali é política. Você pode dizer, é política rasteira. Aí nós vamos começar a adjetivar. Eu, modestamente, entendo que sim. Porque ele usa argumentos ali, o governo está preocupado com quanto você movimenta no Pix, mas não está preocupado como você sobrevive com um salário mínimo. É uma coisa meio popularesca, né? Enfim, um negócio... Mas, por outro lado, em nenhum momento ele disse que o governo ia taxar o Pix. Ele diz o seguinte, que ele tem direito de duvidar. E um governo que ficou, justo ou injustamente, com a pecha de taxador, ele abre essa brecha. Abre essa brecha. Embora lá na criação do Pix esteja explícito no dispositivo do Banco Central que criou o mecanismo que não haverá cobrança, que o Pix é gratuito, etc e tal, mas, né, como no Brasil até o passado é incerto, já dizia o poeta, né, por que não duvidar? Tinha outra saída, Vinícius, na sua opinião? O governo tinha opção ou foi o que sobrou? Melhor parar com isso, porque vamos também imaginar o seguinte... Se o presidente Lula não tivesse mandado parar com tudo, desiste, esquece, perdemos, vai buscar a bola no fundo do gol, recomeça o jogo. Hoje, provavelmente, a gente estaria falando disso. Né? Porque a oposição, quando voltar ao Congresso, CPI, e o governo taxa, o governo quer taxar. O assunto já morreu. Por bem ou por mal, o assunto tá respirando por aparelhos. Aí amanhã já não se fala mais nisso. Né? Eu acho que o governo errou nessa história, Rafa, assim, do início ao fim. Vale lembrar a primeira entrevista do ano de 2025 do ministro Fernando Haddad para a Globo News, para André Sadi, o pessoal lá do Estúdio I, em que ele reconhece que o governo errou de maneira grave na comunicação em 2024. Palavras do Haddad. E ele cita a questão de divulgar, junto com a isenção do imposto de renda, né, quando ele divulgou, ao mesmo tempo, o corte de 70 bilhões de reais, olhando para o fiscal, para as contas públicas, junto com a isenção para quem ganha até 5 mil reais no imposto de renda. Ele cita isso. E aí eu fico muito tranquilo para comentar sobre esse assunto, porque aqui no Flow News a gente falou na semana, não deveria ter sido anunciado as duas coisas juntas. Mas aí não foi erro de comunicação. Aí foi uma decisão do presidente. Ele pode ter cometido um erro. Né? Mas a forma Agora não dá para botar essa... Eu entendo pelo menos. Você não pode colocar essa conta, essa fatura, foi um erro mesmo, foi ruim, o ministro não queria fazer isso. Isso, é outra derrota. Ele foi obrigado. Outra derrota do Haddad. É diferente, né?
Mas aí foi o presidente da República que mandou. Ele não tem escapatória. Então, assim, não dá para dizer que foi uma decisão, um erro da comunicação. Não. Foi uma decisão política do governo. E o presidente foi alertado sobre o risco. Pelo Haddad e pelo Galípolo, na época, que ainda não tinha assumido o Banco Central. Falou, isso aí vai azedar o caldo. E o presidente bancou. Então, eu concordo com você. Se tem erros, mas esse erro, eu não sei se eles reconhecem hoje que foi um erro, né? Enfim. O ministro, sim. O presidente, que é o pai da criança, que eu tenho dúvida, né? O presidente mandou. Então não dá pra botar na conta da comunicação essa. Mas quando o Haddad fala isso, é porque eu acho que ele é muito educado numa entrevista para falar assim. Ele coloca aí essa comunicação, a forma como foi divulgado, dentro da caixa erro de comunicação, para não falar assim, olha, eu queria divulgar de outro jeito, mas o Lula mandou desse, e ele é o chefe, eu fui lá e obedeci ao chefe. Eu acho que, por exemplo, no caso do Pix, o governo tomou um contrapé. Os caras não imaginavam que fosse... Porque, assim, de fato... Inclusive tem um grande amigo nosso aqui, Leonardo Campoy, não o conheço, grande amigo aqui. Não sei por que diabos a imprensa insiste em dizer fake news da taxação de Pix. Porque não há taxação de Pix, nunca houve taxação de Pix. Você pode dizer o seguinte, mas e se houvesse? Bom, aí, né, a dúvida é pertinente sempre. Agora... Houve a disseminação da informação de que haveria taxa sobre o Pix. Não houve taxação de Pix e não haveria taxação de Pix. Então, nesse caso, é uma mentira. Ponto. Eu concordo com você quando você diz que o deputado Nicolas não mentiu. A gente exibiu aqui ontem o vídeo dele. Em nenhum momento no vídeo, naquele vídeo ali, ele disse que haveria taxação do Pix. Não, é ao contrário. Ele disse que pode suspeitar, que é um governo que gosta de taxar. Então, porque... E o vídeo dele, eu não vejo como atribuir ao vídeo dele mentira. Ele não está mentindo. Ele está fazendo política ali, ele está desgastando o governo, né? Agora, se eu disser aqui que havia taxação do Pix, eu estou mentindo, Leonardo. Por isso é que a gente diz que é uma mentira. Porque muita gente se aproveitou. Muita gente, como o Nicolas Ferreira, fez um vídeo desgastando o governo e outros tantos fizeram um vídeo dizendo que estavam taxando o Pix. Pintou até boleto pro pessoal pagar. Não, a gente... Tinha boleto com o ícone da Receita Federal para pagar. Então é mentira. E houve isso sim, né? Algumas pessoas, no início dessa disputa de narrativa, né? Alguns perfis na internet falando sobre taxação de Pix. Mas a história é outra. O que acontece é que a Receita Federal divulgou uma norma falando sobre monitoramento do Pix, para ver contas CPF que movimentam até R$5.000 por mês e CNPJ 15 mil. A partir dessa norma da Receita Federal... Inclusive de maquininha, sim, fintech... Tudo que é relacionado ao seu CPF ou ao seu CNPJ. A partir dessa norma da Receita Federal, que passou a valer desde o dia 1º de janeiro, alguém olhou para isso e começou uma discussão, começaram a sair notícias na internet, repercussão, a respeito do que significava na prática essa norma. E aí veio a fake news falando do Pix sendo taxado. Isso não existe. Mas quando o governo diz estamos combatendo as fake news e as fake news criaram esse burburinho todo, eu discordo assim mais frontalmente. Porque assim, não é isso. É até cômodo, né? Jogar. É muito. É muito cômodo. É muito. É você falar assim, não. As fake news criaram essa situação toda. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma narrativa que o governo tenta colocar, porque é cômodo para o governo ficar nesta posição. Ocorre que nas suas férias, a gente estava aqui na primeira semana, falamos a respeito disso, falamos a respeito dessa norma, e o governo não se posicionou como deveria ter se posicionado. O governo poderia ter se antecipado, ter pautado a opinião pública, ter pautado o debate. O governo poderia ter feito um vídeo como o Nicolas fez, escolheu outros caminhos. E aí, depois de 10 dias desse debate, um deputado que tem muita relevância nas redes sociais, você pode gostar, não gostar, ele faz ali um vídeo. E no vídeo ele diz, o Pix não será taxado. No entanto, o que será que acontece daqui para frente? E ele lembra, quando a Janja disse, não haverá imposto a respeito de compras abaixo de $50. E aí na sequência aparece uma imagem, o imposto foi criado. O que a Janja fez? A Janja divulgou uma fake news? Não, na condição que ela tinha lá, ela falou, não, o imposto não vai ser criado, mas foi feito. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou frontalmente quando o ex-presidente Jair Bolsonaro colocou sigilo de 100 anos nos seus gastos pessoais. O que o presidente da República fez em relação aos gastos pessoais dele com a Janja?
Ele fez a mesma coisa. Então o que o Nicolas está dizendo é o seguinte, lá no vídeo. E ó, opinião pessoal. Eu não gosto do Nicolas Ferreira em relação à atuação parlamentar. Não é um deputado que eu olho e acredito que tem postura de parlamentar dentro da Câmara, nas conversas que tem com os senadores públicas, naquilo que a gente tem acesso enquanto cidadão. Mas isso é um ponto. O outro ponto é olhar para o vídeo, para o material que ele fez e assim, tirar qualquer tipo de crédito simplesmente porque eu olho para um deputado e falo, não gosto da postura dele. Eu acho que aí é raso demais. Um vídeo que ultrapassou 300 milhões de visualizações, aquilo aí tem valor para algumas pessoas. Pessoas de esquerda compartilharam esse vídeo e falaram assim, olha, aqui o governo errou. E o governo errou mesmo. Se a gente olhar para esse questionamento do deputado, Janja disse uma coisa, aconteceu outra. Lula falou uma coisa, aconteceu outra. A gente vai ter que ler o editorial do Estadão da última semana toda, que questiona a credibilidade desse governo. O que é credibilidade? Você fala A, acontece A. O editorial do Estadão, ou os editoriais no plural, das últimas semanas, questiona a credibilidade do governo perante a sociedade. Mas o Estadão também é um jornal de oposição, né? Mas a crítica é válida. Assim, mas é uma crítica do Estadão, né? Eu acho que é uma crítica do Estadão. Aí... Mas o que eu quero dizer, Rafa, é o seguinte, é um jornal que tem uma reputação mas é uma avaliação do editorialista do Estadão de julgar que o governo não tem credibilidade, né? Sim, assim. Mas é assim como o Estadão tem feito editoriais quase que cotidianamente contra o Supremo Tribunal Federal, né? Que levaram inclusive o ministro do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, a escrever uma carta, enfim, fazendo um contraponto a tudo aquilo que ele tem sido acusado em relação ao Estado de São Paulo. Eu entendi seu ponto, eu só quis pontuar aqui que o Estadão tem uma visão muito particular e deve ser respeitada, claro, mas ele tem uma visão e não esconde de ninguém que ele tem uma visão a respeito desse governo, né? Sem dúvida, mas o ponto que eu trago é o seguinte, alguém olhou para os editoriais do Estadão e falou isso aqui é fake news? Não. Olham para o editorial do Estadão e dizem, isso aqui é uma opinião. Tem um lado, tem um viés e é uma opinião. Nem sempre está 100% certo. Não, né? Claro que não. Tá ali, aquilo ali é a opinião do jornal, né? Não é um jornalista que escreve, aquilo ali é a opinião, o editorial, como tem outros jornais também, é a opinião do jornal sobre um tema. A questão é o seguinte, às vezes a gente olha a produção de conteúdo de uma pessoa que a gente não gosta e só pelo fato de não gostar daquela pessoa, a gente já pressupõe que tudo que está no vídeo é errado. Eu também não encontrei fake news no vídeo do Nicolas. Não tem, se você olhar... Eu não achei. É o que você falou, você pode discordar do jeito dele fazer, dos argumentos que ele apresenta ali. Agora, ele conseguiu se conectar com uma sensação que quase todos os brasileiros têm, de que o governo está sempre, independentemente de quem seja o presidente, está sempre querendo tirar ao invés de dar. E tem uma coisa, o Pix é um negócio muito caro ao brasileiro, porque ele é um projeto muito bem acabado daquilo que todo brasileiro sonha, que é um serviço público que funcione de graça. Isso. Aí vem alguém estragar. E acessível. E aí vem alguém estragar. Né? Não, assim, porra, uma única coisa que funcionou aqui, que deu certinho, caramba. Sabe, tá funcionando direitinho, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo receber as vendinhas que eu faço e tudo mais. E aí aparece o cara para querer taxar o Pix. E aí, Rafa, tem a questão de timing que você perguntou, que quando o presidente da República, ele escolhe e fala assim, ó, deu, essa a gente perdeu, acaba com tudo isso daí e vamos para a próxima. Você entra nos comentários do deputado Nicolas, que já ultrapassou 15 milhões de seguidores só no Instagram. Aí você vai ler lá os comentários. Nicolas, você salvou o Brasil. Nicolas, você está preocupado com o nosso bolso. Nicolas, você vai ser o próximo presidente da República. Ficou a narrativa de que a normativa da Receita Federal, a norma estabelecida pela Receita Federal, ela foi derrubada depois do vídeo lançado pelo deputado Nicolas Ferreira. Cronologicamente, foi isso mesmo. Dá para defender essa narrativa? Quem gosta do trabalho do deputado Nicolas Ferreira, com certeza tem argumentos para defender essa narrativa. Ele tem que faturar. Pô, não foi só por causa dele, foi também por causa dele. Exatamente isso. Porra, ele chutou a bola e o goleiro deixou a bola entrar. Eu estava falando hoje com os amigos. Isso aí é igual time que vai jogar um clássico, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras perde o jogo. Aí você vai lá e demite o treinador. Você deu uma arma pro seu rival, você fala aí, ó, tá vendo? A derrota fica ainda pior. Então eu acho que o governo errou na comunicação, errou em não pautar, é uma norma da Receita Federal, isso deveria ser um assunto pautado pelo governo, o governo foi pautado pela internet, principalmente pela oposição, e agora escolhe um time também que não é bom.
Só que você tinha que, né, entregou os anéis para ficar com os dedos. Então o governo nessa sai muito enfraquecido. A figura do ministro Fernando Haddad está penalizada demais porque ele fala alguma coisa, só que a gente sabe que no fim das contas é o Lula que manda. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.